Bom, é uma alegria, né, para nós estarmos aqui mais uma vez, é a segunda vez que eu venho aqui nessa casa. E quando a gente passa ali pela porta, a gente sente uma paz, uma coisa boa, né? Então é muito bom a gente estar aqui mais uma vez. E como eu sempre falo, né, onde eu vou levar os estudos, é uma coisa que me chama atenção, que eu busco pesquisar, é o que eu trago para nós, né? Então eu sempre achei muito interessante essa expressão, o sal da terra. E aí eu comecei a pesquisar, né? E eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma tela mental. Porque esse trechinho, ele foi dito no Sermão da Montanha. Então vamos imaginar, né? Ou do monte, né? Como a gente conhece. Uma montanha, porque muitas vezes a gente pensa uma montanha sendo muito grande, então vamos pensar num monte. Nosso mestre Jesus, nosso querido amigo ali, pregando, falando para as pessoas que estavam ao seu redor, né? Boa noite. E com aquele seu olhar compassivo, com sua voz doce, com todo aquele amor que ele expressava, né, nas suas palavras, ele vem falar no capítulo 5 de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nesse momento, vamos imaginar, né, como que Jesus estava ali dizendo para todos, falando isso, e os verbos que ele utilizava estavam no futuro. Serão consolados, serão fartos. Mas nesse momento, onde ele termina aqui, né, que ele fala que os profetas, né, também foram perseguidos, ele vira e direciona o seu rosto para aquela equipe de apóstolos que estavam ali também ouvindo o mestre. E aí ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, olha só. Aqui, Jesus não usa mais o verbo no plural. Ele diz: vós sois o sal da terra. É uma afirmativa de Jesus. Então, é essa afirmativa. E quem aqui de nós vai contestar o que Jesus disse, né? Então, ele estava dizendo para os apóstolos e para todos que estavam ali ouvindo também, né? Que poderiam ser apóstolos também do mestre depois, que somos o sal da terra. E aí é que a gente vai trazer toda essa reflexão em cima dessa expressão. Bom, esse precioso mineral, né? Ele sempre teve uma importância muito grande. E aí, eu até achei uma imagem na internet, e a gente no dia a dia, ainda mais nós, né, que cozinhamos, os homens e as mulheres, né, a gente usa do sal.
E às vezes quando a gente, só de tocar assim no sal, a gente vê aqueles grãozinhos de sal agarrados ali no nosso dedo. E se a gente parar para observar ele bem de pertinho, a gente vê que ele é como se fosse um cristal. Um cristalzinho transparente, bonitinho, né? E aí a gente percebe que ele deixa transpassar por ele uma luz, porque ele é transparente. E aí a primeira mensagem que a gente traz hoje é de nós trazermos essa transparência para nós, né? Nós sermos pessoas transparentes no sentido de sermos verdadeiras, de sermos pessoas que somos o que somos dentro do lar, ou no trabalho, ou na sociedade, né? Porque muitas vezes a pessoa é toda educada, é toda gentil na rua, mas chega em casa, aqui eu mando, né? E diz por aí, você manda e é odiado. Pensa bem, que coisa triste, né? Na rua é amado, é gentil, nossa, mas fulano, nossa, como é gente boa. Aí chega em casa, a gente brinca que bota as asinhas de fora, né? Então isso não é ser transparente, isso não é ser verdadeiro, né? Não é que a gente tem que deixar transparecer todas as nossas emoções, nossos sentimentos. Tem gente que é meio assim, eu também sou meio assim, tá, gente? Às vezes tá na minha cara, né? Se eu tô meio chateada, se eu não tô gostando de alguma coisa, a gente vê na expressão da pessoa, ainda mais eu que tô sempre muito sorridente. Quando eu chego meio quietinha, a pessoa, ih, Daniela, o que tá acontecendo? Você não tá sorrindo hoje? Então, a gente transpassa pro outro, né, o que a gente tá sentindo. Vou pegar uma aguinha aqui. E essa transparência também nos traz a questão de sermos verdadeiros. Sermos pessoas que gostamos da verdade, né? Sermos pessoas que têm um testemunho verdadeiro. Olha, o que eu vi foi isso. Eu não posso falar diferente do que eu vi. Porque assim nos ensina Jesus, né? Sermos verdadeiros. E a outra questão do cristalzinho de sal é ele deixar a luz transpassar por ele. E nós podemos ser assim também. Nós podemos distribuir a luz. Nós podemos ser pessoas positivas, que têm uma boa conversa, uma boa mensagem. Porque às vezes a pessoa já vem com tanto problema e às vezes a gente quer contar mais problema ainda porque o outro está contando, a gente também quer falar. Mas muitas vezes a gente tem que mais ouvir, né? E quando a gente ouve, a gente percebe que o nosso problema é tão pequenininho. E muitas vezes a gente coloca ele como tão grande. E quando a gente para ouvir do outro, a gente fala, nossa Senhora, eu não tenho problema nenhum, né? E onde nós estivermos, nós brilharmos a nossa luz, né? Deixar transpassar, porque essa luz nada mais é a que vem do alto, né? Que vem de Jesus. E outra questão que eu gostaria de levantar é que desde a nossa concepção, né, desde que a gente está sendo formado no bebezinho na barriguinha da mamãe, nós temos receptores na língua para perceber o sal. Não só o sal, o doce, o azedo, né? A gente tem esses receptores na língua. Então, desde a nossa geração, nós trazemos esses receptores para o bem. Nós temos a capacidade de absorver o que é os ensinamentos do bem, que nos fazem bem. Inclusive as crianças são puras, né? São inocentes, muitas vezes convivem, falam as coisas abertamente, uma não se ofende com a outra, elas não têm preconceito, a não ser que seja ensinado. Tem criança que quando fala uma coisa preconceituosa, não pode contar que alguém ensinou. Ou ouviu da mãe, ou ouviu do pai, né? Ou ouviu em algum lugar, porque as crianças têm isso, né? Elas têm essa inocência, essa pureza. E Jesus diz que nós, para merecermos o reino dos céus, deveríamos nos assemelhar a elas. Então, olha só,
se a gente traz esse germe em nós, para perceber o que é bom, para aprender o que é bom e para fazer o que é bom, nós temos esse germe da perfeição, do bem, do bom em nós, né? Então, é interessante a gente imaginar isso, né? Que como sal, nós temos essa tendência para fazer o bem. E a gente sempre pode fazer o nosso melhor, né? A gente sempre pode se dar do nosso melhor, onde nós estivermos, fazendo o que for. Às vezes eu ainda falo com os meninos lá em casa, gente, você vai lavar um copo, lave bem lavado. Vai fazer um exercício do colégio, faça bem feito. Porque não é o que o outro vai achar de você, mas você está colocando quem você é no que você faz. Então nós devemos sempre fazer o nosso melhor, porque assim nós vamos estar sempre aptos a fazer o nosso melhor. Porque uma pessoa que vai acostumando, faz uma coisinha de qualquer jeito aqui, faz uma coisinha de qualquer jeito ali, fica uma pessoa, vamos dizer, sem esse crivo, né? Que eu sempre tenho que dar o meu melhor. Então fica uma pessoa acomodada a fazer as coisas de qualquer jeito. E não é isso, né, que Jesus espera de nós, principalmente nós sermos os apóstolos dele, né, como a gente trouxe lá no começo da reflexão. Outra propriedade do sal, ele é solúvel em água. Se a gente põe uma colher no copo de sal, ele vai se dissolver ali, né, misturar com aquela água. Ele é diluído. E assim somos nós. Nós somos diluídos como imersos no amor de Deus, né? A gente brinca de sempre lembrar, quem fez o ERG aí, hein? Quem lembra aquela tríade de tudo que existe no universo? Deus, que é o Criador, né? Segunda coisa, nós somos espíritos, né? Que povoamos, seres inteligentes que povoam o universo, e a matéria, que é o fluido cósmico universal. Então, se nós somos espíritos, estamos imersos nessa matéria, nesse amor de Deus. Então, como sal, nós estamos diluídos, nós estamos imersos em tudo isso. E aí, a gente vem trazer também, né, uma advertência para todos nós, que muitas vezes a gente não pode se deixar diluir em meios não muito favoráveis, né? Por exemplo, se a gente chega na casa de um familiar, ele está vivendo uma situação ali difícil, aí você não pode também ficar nervoso, você não pode ficar desequilibrado, você não pode querer entrar na briga e estar ali, né, naquele meio. Você tem que se manter como você é. Então você, nessa ocasião, nessa situação, você não pode se diluir, você não pode estar imerso naquela vibração desequilibrada, né? E aí o que a gente diz? Que nós devemos ser incorruptíveis como o sal é, que é outra propriedade do sal. Ele não se corrompe, ele não se deixa influenciar, né? Ele é inalterável, nada o contamina. Então, quando nós somos assim, nós temos uma segurança, né, em nós mesmos. A gente não se deixa influenciar pelo meio e nós não perdemos os nossos valores, né, o que a gente pensa. Quando a gente é inalterável, a gente se mantém o mesmo em qualquer situação. Tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês, que foi um conhecido nosso que me contou. Foi uma questão assim de trabalho dele, que ele é professor, e aí diz ele que em uma determinada situação lá, ele foi chamado numa reunião de urgência, e chegou lá, aí tava um povo todo reunido já, aquele grupinho, né, e com uma ata pronta lá. E aí, quando ele chegou, já viu que a cara de todo mundo já estava meio assim, ele falou assim, gente, o que está acontecendo aqui? Aí uns coçam a cabeça, né? Uns olham pro pé, aquela situação meio estranha.
E aí veio tipo o chefe e falou assim, olha, o caso é o seguinte, nós perdemos um prazo de uma situação aqui e a gente precisa desse documento, tá? Como se a gente já tivesse feito essa reunião lá, não sei que dia, e que aconteceu isso tudo aqui, e todo mundo tem que assinar, como se todo mundo estivesse presente. Aí disse que ele parou assim, olhou pro cara e falou assim, tá, então vamos lá. Você está querendo me dizer que vocês, por terem perdido um prazo, estão forjando um documento falso, com falsas informações, e que todo mundo vai assinar, inclusive eu, vou ter que pôr a minha assinatura aí como se fosse verdade? Não é assim, se você falando desse jeito fica ruim. Não, mas é ou não é? Na verdade é. Falei, pois então eu não vou assinar. Vocês vão me desculpar. E assim, quem assinou, tudo bem, né? É um direito de vocês, mas é um direito meu não assinar. Porque eu não estava presente, essa reunião não aconteceu e eu não vou colocar o meu nome, minha assinatura, com que eu estivesse concordando de uma coisa mentirosa. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou assinar não. E virou as costas e foi embora, né? Então, assim, eu digo que foi um ato de coragem. Porque na maioria das vezes a gente não quer ser o chato, ou não quer ser a puritana, né? A gente não quer ser aquela que vem falar, não, porque eu não concordo. Porque muitas vezes a gente é visto como uma pessoa, poxa vida, fulano é boca ruim, né? Que às vezes fala. Mas e aí? E se ele coloca ali e dá algum problema, né? Então, ele nada mais fez do que imitar o sal. Ele ficou inalterável, né? Ele não compactuou com uma coisa que ele não estava de acordo e que era pleno direito dele, não é assim? Então, muitas vezes a gente também tem que pensar isso, né? Quem sou eu? O que eu acredito? Quais são os meus valores? E muitas vezes é complicado, às vezes a gente chegar perto de uma pessoa, né? E a pessoa, nossa, você viu fulano? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? A tal da maledicência, né? Aí a gente já logo pensa, né? E o que eu tenho para falar de fulano? Deixa eu pensar aqui também, deixa eu buscar nos meus arquivos mentais. Mas que a gente procure fazer o contrário. Que a gente pense assim, o que eu posso falar de bom para ver se termina aqui essa situação. Porque olhar os defeitos é muito fácil, mas defeitos todos nós temos. Às vezes o desafio é justamente a gente buscar a qualidade da pessoa, né? Então a gente fala assim, é mesmo, poxa, que pena, mas assim, comigo ela é uma pessoa extraordinária, eu não posso falar nada. Inclusive, outro dia ela até me ajudou numa situação e tudo, para ver se a gente quebra isso com respeito, né? Mas sem falar com nós, você está falando mal do outro, mas você sendo o exemplo de ser, assim, uma pessoa incorruptível, né? Como a gente traz essa lição do sal. E a questão também da gente não se deixar levar pela raiva, pela cólera, né? Se mantendo no equilíbrio, né? Essa questão de sermos incorruptíveis. É muito difícil? Porque às vezes tem uma situação que tira a gente do sério, né? Não mexe com meus filhos não, que eu viro bicho, né? A gente fala assim quando é mãe. Mas calma, vamos ponderar, calma, põe a cabeça no lugar, veja a situação do outro, procure entender, ouça todas as questões, vamos tentar agir como sal. Outra coisa também interessante do sal o sal, ele nunca é usado um grãozinho só. O sal, hoje a gente usa uma pitada ou uma colher, né? Um tantinho. E quando a gente pega aquele tanto, quanto grãozinho juntinho que tem ali. E aí a gente pensa o quê? Na união, né? Na união de forças. O Bezerra de Menezes tem uma frase muito bonita, né? Que ele fala, quando estamos sozinhos, nós somos pontos de vista.
Mas quando todos nos unimos, nós somos força, nós somos união, né? Então olha só que interessante, a união faz a força, a união nos fortalece a todos. E vocês já ouviram falar que ninguém faz nada sozinho? E é a mais pura verdade, porque a gente nunca faz nada totalmente sozinho. Cada um de nós temos um anjo guardião, né? Um amigo espiritual que está conosco desde antes da nossa encarnação. Fora os amigos espirituais, os familiares, os parentes, né? Os responsáveis por aquela missão, por aquele dever, por aquela tarefa que a gente está realizando. Então a gente nunca está sozinho. E vocês sabem, né, que Jesus disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. A gente pode estar sozinho no nosso quarto, a sentar para fazer uma prece. Quem está junto de nós na mesma hora? A espiritualidade de luz. A gente nunca está sozinho. E eles são o quê? A presença de Jesus na nossa vida. Eles são os mensageiros do Cristo, né? Então nós nunca estamos sozinhos mesmo. E muitas vezes qualquer tarefa que a gente for fazer é muito mais fácil fazer quando a gente tem uma colaboração, né? Até mesmo uma criança. Eu lembro, né, que muitas vezes meu pai estava fazendo alguma coisa, eu ficava ali do lado olhando, porque eu sempre gostei muito de aprender. E eu sei muitas coisas mexendo na minha casa por ficar observando meu pai. E eu lembro que teve um dia que ele estava mexendo no armário, que o armário tinha um fio que ele estava dando choque de encostar. E aí o meu pai virou e falou assim, que ele acabou de arrumar: agora põe a mão aí, vê se está dando choque. Aí eu ia pôr a mão. Aí ele falou assim: mas você tem coragem de pôr a mão? Eu falei: pai, mas é para te ajudar, né? Porque a gente está ali com aquela inocência da criança, então a gente está ali para ajudar. E tem uma frase muito interessante que fala: bobo é quem despreza o trabalho de criança. Porque criança às vezes quebra um galho para nada. Às vezes você tá ali, não pode sair, pega essa senha assim pra mim. Ou as mamães, né, que põem os filhos para ajudar, cuidar do neném, cuidar do cachorrinho. Então olha só, nós temos essa consciência da união, né? A gente tá aqui sempre na casa espírita, a gente está sempre buscando amigos, né, pra gente conversar. E é muito interessante que às vezes a gente tem tantos amigos, mas às vezes num dia a gente está chateado, querendo conversar, querendo desabafar, e a gente fala assim: nossa, queria falar com fulano, mas agora está trabalhando, como é que vai fazer? Eu não quero incomodar. E aí é legal a gente saber. Vocês sabiam que tem o SOS Prece lá na FEAC, que funciona até acho que meia-noite, não é? Gente, isso é muito legal. Olha só a união. E lá eles revezam, né? Eles têm horário, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Olha que trabalho lindo. E eu já liguei pra lá, vou confessar pra vocês que eu já liguei, porque às vezes a gente tem uma coisa, né? E quer conversar, quer ouvir uma mensagem, e a espiritualidade usa aqueles nossos irmãos para trazer uma mensagem que a gente está precisando, né? E é legal que o livro traz o evangelho, né? Os livros maravilhosos que a gente tem. Mas às vezes quando vem pela conversa, né, pela voz de alguém, é tão bom e nos faz tão bem. Então vamos trazer também essa imagem da união para nossas vidas. O sal, ele tem propriedade conservante. Há muitos anos, né, o sal sempre foi usado como conservante das carnes, dos peixes. Por quê? Há muitos anos atrás não existia geladeira, né? E o sal, ele é usado para salgar as carnes, né? Quem aí já viu bacalhau, já viu carne seca. E ele era tão importante lá, até na época de Roma, que ele era usado como pagamento. O salário, né? O salário vem dessa palavra do sal, que eram feitos pagamentos com sal. Então olha só que interessante, né? A importância desse mineral, dessa questão de ele conservar, era muito importante. E essa questão da conservação do sal, o que a gente pode trazer para a nossa vida? É sermos pessoas conservadoras? Não, né? Quando fala: nossa, fulano, você está muito conservadora.
Não é isso, né? É nós conservarmos o evangelho na sua pureza, né? É a gente não ser intolerante, porque ser conservador não é ficar falando do defeito do outro, falando, fulano é assim, assim, eu não suporto pessoa assim, não convivo. Jesus conviveu com todo tipo de pessoa, né? Inclusive ele escolhia justamente aqueles que estavam segregados da sociedade. Eram os leprosos, eram as mulheres de má vida, eram os homens que ninguém gostava, desde o rico até o mais pobre. Então olha só que interessante, é a gente conservar o evangelho na sua pureza, porque a gente sabe que muitas vezes ele é deturpado pela nossa intenção, né? Igual diz que tem uma historinha do Chico, que a moça chegou perto do Chico e falou assim, ó Chico, aqui ó, esse negócio de perdoar 7 vezes 70 não tá dando pra mim não, porque ó, eu já perdoei meu marido muito mais que isso. Ah não, tá doido, cara, ele me apronta uma, Chico. Aí o Chico falou assim, ô minha filha, né, com aquela doçura dele, não é só 7 vezes 70 não, é 7 vezes 70 cada ofensa. Nossa senhora, Chico, mas como assim? Aí dá um número grande mais, vai dar. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a sempre perdoar. A gente não deve, né, ter raiva, a gente não deve ser intolerante, a gente não deve falar nunca mais eu perdoo. Nós temos que aprender a perdoar sempre. Por isso que Jesus nos ensinou isso aí de cada ofensa. Então quer dizer, vamos usar o evangelho na sua pureza. Por isso que é interessante a gente vir estudar, trocar ideia no grupo de estudo, ouvir palestras, conversar com os amigos. Porque muitas vezes uma coisa que eu entendi está errado. E o outro, às vezes, dá uma versão totalmente diferente do que ele entendeu. E quando a gente está em união, a gente aprende muito mais fácil, né? E a gente conserva essa pureza dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, ele não deixa a gente apodrecer, não deixa a gente estragar, igual a carne, né? Não deixa a gente ter maus pensamentos, más intenções, intolerância, a gente ser maldoso com as pessoas. Isso é como se fosse um apodrecimento do nosso coração, né? A gente não saber amar, não saber tolerar, não saber perdoar. E da mesma forma que o sal, nós temos também que ter equilíbrio, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma comida, a gente não pode botar um pote de sal dentro da panela, porque vai ficar totalmente inconsumível, ninguém vai aguentar aquilo de tanto sal, né? E também não adianta só dar uma pitadinha de nada ali que não vai fazer diferença. É igual comida de hospital, né, gente? Nosso pai, eu digo assim, porque eu tenho pressão alta, então quando eu fui fazer essa cirurgia, né, e algum de cesárea, essas coisas, a comida sempre vinha pra mim sem sal. Nossa, mas é terrível a gente comer uma comida sem sal, parece que não tem gosto de nada, né? É interessante como que o sal faz a diferença na dose certa, com equilíbrio, né? Porque a gente tem que ser assim também, porque se a gente é salgado demais, ninguém vai aguentar, ninguém vai tolerar, né? Vai ser aquela pessoa que só reclama, que só questiona, que só... tem até a tal da palavrinha muquerela, vocês já ouviram falar? A tia Cristina que fala muito da muquerela. Murmura, queixa, reclama e lamenta. Tem pessoa que toda vez, ô fulana, como é que você tá? Ah, não tô boa não. Nossa senhora, eu tenho que te contar, menina, você não sabe o que eu tô passando. E começa, babá. Nossa, é difícil, né? Tem dia que a gente até vê a pessoa, ô fulana, tudo bom? E a gente quer até fugir. Aí nessa hora a gente tem que pensar, ai meu Deus, eu tenho que praticar caridade. Então, a pessoa ela é muito salgada, né? Vamos dizer assim. E a pessoa que não tem sal? Pessoa sem graça, uma pessoa tão amena, uma pessoa que não faz diferença onde ela tá, fica uma pessoa insossa.
Tem aquela historinha do padre Fábio de Mello, que ele fala, é uma pessoa mais ou menos, um filho mais ou menos, um marido mais ou menos, uma esposa mais ou menos, um aluno mais ou menos, um vizinho mais ou menos, que leva uma vida mais ou menos. E aí, como é que fica nesse mais ou menos? Né? Não fala que as pessoas mornas serão cuspidas, né? Lá naquela passagem, vomitar-te-ei, porque você é insosso, você não faz nada com aquela boa vontade, né? A pessoa trabalha, vai pro trabalho assim, aí chega lá, bom dia, pois não, aí tá, tá, que? Tá, peraí que eu vou ver, ô fulano, vem aqui pra ela aqui. Meu Deus, essa pessoa não tem ânimo, a pessoa não faz diferença, né? E é tão bom você ser uma pessoa positiva, onde você conviver com pessoas positivas, otimistas, também onde você chega, bom dia fulano, e aí, como é que tá, tudo bem? Né? Você fica uma pessoa que é bem quisto, onde você chega, ai fulano, vim sentar aqui perto de você, vamos bater papo. Quer dizer que a pessoa gosta de estar perto de você, porque você é uma pessoa que traz a diferença, né? Que faz a diferença na vida das pessoas. Eu, até hoje, na hora que eu estava passando a limpo tudo isso aqui, eu lembrei da minha vizinha, né? Porque ela é uma pessoa que faz a diferença na vida dos outros. Sabe aquela pessoa que tem um coração bom demais? Nossa, gente, não, e ela não é só boa, ela me dá tempero, ela faz bolo, ela leva pra mim, ela faz, né, um pacote assim de pipoca, aquelas pipocas e traz pra gente. Meu Deus, eu falo, gente, que vizinha é essa? Um presente de Deus, né? Mas o bom é que ela fala, vocês são igual meus filhos aqui, eu conto com vocês pra tudo. E ela precisa de alguma coisa, ela vai lá em casa, ela quer comprar alguma coisa na internet, ela vai lá em casa, Daniela, me ajuda aqui, ver, comprar e tudo. Porque nós fazemos diferença uma na vida da outra. E isso é muito legal, isso é muito importante, né? Nós sermos assim na família, nós sermos assim no nosso trabalho, queremos ser pessoas úteis, né? Sermos pessoas que tá ali para ajudar, para somar, para fazer parte do time, como diz, vestir a camisa de verdade, né? Então isso é muito legal. E a questão do equilíbrio também em tudo na nossa vida, tanto nas coisas boas como nas ruins. Né? Tem gente que às vezes quando tá feliz, beleza, tô feliz, vou sair, vou comprar à vontade, porque eu tô muito feliz. E aí? E depois, né, para pagar, vai ter dinheiro? Ai, nossa senhora, eu tô muito triste, vou encher a cara hoje, vou beber até cair. Chega no outro dia, tá passando mal, tá com dor de cabeça, tá com um monte de coisa. E aí, adiantou? Né? E tudo, é a gente ter um equilíbrio das coisas e das emoções. Isso é muito importante pra gente, né? E o sal, gente, como eu acabei de falar, né, da questão da comida, o sal, ele realça o sabor das coisas. Ele é igual assim, você vai fazer uma comida, por exemplo, fazer uma moranga. Eu coloco sal, eu tô sentindo o gostinho da moranga, né? Eu tô sentindo ali, tá bom. Agora, se eu pego e taco erva, e taco molho de alho, e taco não sei o que, na hora que eu vou comer, parece que eu tô sentindo só a erva, eu tô sentindo só o alho, eu tô sentindo só... Então, quer dizer, o sal, ele faz o que ele precisa, mas na discrição. O sal, ele não se evidencia. Tô aqui, hein? Cheguei aqui no serviço, pode vir aqui me dar parabéns. Não, o sal, ele tá ali fazendo o que ele precisa fazer de forma tranquila, de forma humilde, né? Então ele realça o sabor da comida, mas ele não se evidencia. E na nossa vida nós devemos ser assim, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que querem cargos chiques, né? Não, eu lavar um banheiro, Deus me livre, eu vou lavar banheiro, não faço isso nem na minha casa, eu tenho empregada, eu tenho isso aqui. Mas e aí?
você só pode ficar na porta recepcionando as pessoas, mas está precisando de lavar um banheiro, você não pode? Por quê? Né? Então, assim, nós temos que pensar isso. Nós não devemos querer evidenciar-nos, né? Ou querer ganhar elogios ou parabéns pelo que a gente faz. Nós temos que fazer o que necessita ser feito com carinho, né? Com boa vontade, mas sem ficar esperando reconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa fala, poxa vida, eu fiz assim, ó, ninguém falou nada. Ué, mas todo mundo também faz essas coisas e ninguém fala nada. Ali tá todo mundo é para fazer, não é para ser reconhecido, né? Então isso também é algo que o sal nos ensina. Outra questão do sal é que ele tem a propriedade de ser um antisséptico. Diz que nas eras, né, mais antigas, o sal ele é usado para fazer emplasto, unguento, junto com o mel, e que era colocado em cima das feridas que as pessoas tinham. Porque o sal, ele não é conservante da carne, não deixa vir bactérias apodrecer a carne. Da mesma forma, ele limpa a ferida, ele não deixa ali dar aquela bactéria, não deixa dar um problema na ferida, né? Então, essa questão do antisséptico do sal, que limpa, que higieniza, boa noite, ele pode ser também imitados por nós, né? E aí, como que a gente faz isso? Quais são as feridas que a gente lida? São as feridas morais, né? Muitas vezes a gente não precisa na casa de ninguém limpar uma ferida. E se for também, que bom que agora tem remédio, né? Tem água oxigenada, tem pomada, tem tantas outras coisas. Mas as feridas da alma, nós convivemos com elas. Seja do nosso irmão, ou seja a nossa própria. Porque nós temos, né, mazelas, nós temos dores, nós temos dificuldades. E que nós devemos aprender a limpá-las e higienizá-las com o quê? Com o sal do Evangelho, né? Com os ensinos da doutrina, com os ensinos de Jesus. Se algum irmão chega até nós reclamando, chorando, com um problema difícil, vamos dar a ele motivos para ter fé, para confiar. Fala, olha, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas tenha fé, isso vai passar, você vai encontrar uma solução, né? E conosco também, quando a gente tem algum problema na nossa cabeça, né? Parece que a gente fica com a nuvem cinza em cima da nossa cabeça. Vamos higienizar isso, vamos tirar isso. Não, vou parar de ficar pensando nisso. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer? Fiz. Então pronto, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala muito sobre a prece. Olha, você orou do fundo do seu coração e pediu, fica tranquilo. Você foi ouvido e aguarda, fazendo o que te cabe, né? Então essa é a questão de ser esse antisséptico. É buscar, limpar as feridas dos nossos irmãos e as nossas, né? Nossos pensamentos. E não ficar cultivando raiva, mágoa, ressentimento. Porque isso, quando a gente abraça aquela raiva, aquela mágoa, o que faz na gente? Uma ferida. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente está ali pondo a mão, segurando aquilo, ó, mas a gente está se punindo, a gente está fazendo aquela ferida crescer em nós. Ixi, quero nada disso, né? Me feriu, me magoou, passou. Ele fez, eu vou dar um tempo, vou esfriar a cabeça, né? Daqui a pouquinho a gente esquece, ele errou como eu também erro, e bola pra frente, né? O sal, ele era usado também na fabricação dos fornos, porque diz que ele conservava o calor. Diz que eles construíam uma camada tipo de argila ou de barro, não sei, né? E punham o sal
ali naquele meio e fazia uma outra camada, porque ele ajudava a conservar o calor. E aí esse calor que a gente pensa, para nós, é sermos apóstolos do Cristo, é estarmos em calor humano, né? Adianta eu ser apóstolo do Cristo só lá no meu quarto? Rezando, meditando, vendo palestra? Não, eu tenho que estar em meio aos nossos irmãos, né? Como a gente falou no início, é em união, em compartilhamento, né? É manter esse calor vivo. É quando a gente está aqui na casa espírita, é fazer com que a gente seja esse calor, essa união, né? Estarmos todos juntos. Eu sempre lembro do professor Passini, né? Que ele falava que a gente tinha que ter quentura nos corações para a nossa tarefa, né? Seja na evangelização, seja no atendimento fraterno, seja na distribuição, seja em qualquer lugar que a gente for. A gente tem que ter esse calor humano, né? É chegar, é pegar na mão, é olhar no olho do nosso irmão, é se fazer próximo, né? E para finalizar, o sal, ele é muito importante para a nossa saúde física, porque ele regula o equilíbrio dos fluidos do nosso corpo, os eletrólitos e a nossa pressão arterial, além de transportar os nutrientes entre as células. Então, olha só, se falta sal, os nutrientes não circulam, a gente fica fraco. Você já viu quando a pessoa fica com pressão baixa? A primeira coisa que fala, põe sal debaixo da língua. Porque ele faz a pressão melhorar, né? Então, olha só. As pessoas é como se fossem as células. Cada indivíduo é uma célula, ó. Cada célula nossa comunica uma com a outra, né? E a sociedade como um todo é o nosso corpo, o nosso organismo. E se o sal faz esse transporte desses nutrientes, os apóstolos, que podemos ser nós fazemos o transporte dos nutrientes da fé, né? É espargir, tá sempre divulgando a doutrina, é falando da fé, é falando da assistência espiritual, é falando do amor de Deus, é falando da assistência de Jesus, da providência divina. Então esse é o nosso papel como sal também, é transportar os nutrientes da fé no outro e em mim. Porque tem dia que a gente fala, ai meu Deus do céu, não sei o que, ai meu Deus do céu, uai, cadê a sua fé? Né? Vamos fortalecer essa fé aí. Não, tudo passa, tudo vai dar jeito e vamos que vamos, né? E no finalzinho, vocês lembram lá do versículo que ele fala assim, e se o sal for insípido, para nada mais serve, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então é o que a gente falou da pessoa insossa, da pessoa mais ou menos, né? Uma pessoa que está sempre desanimada, uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que sempre vê o lado ruim de tudo. Ah, isso não vai dar certo, você quer ver? Fulano vai fazer isso, vai acontecer assim, vai chover, vai não sei o que, o carro vai estragar. Calma, é uma pessoa que vive sempre em sofrimento. É uma pessoa que sofre por antecedência, sendo que nada daquilo vai acontecer, mas ele já está sofrendo cá adiante. E aí, os sofrimentos, o que eles fazem conosco? Eles nos pisam, eles nos maltratam, né? E se a gente está desviando do caminho reto, se a gente está saindo do caminho que Jesus quer, o que acontece? A gente sofre, a gente é pisoteado pelos homens que estão ali perdidos também. Mas se a gente, volta e arruma a nossa rota, a gente volta para o caminho correto e a gente sai desse sofrimento, né? Porque quem sai do caminho sofre demais e também faz sofrer. Porque é uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem positividade, uma pessoa que às vezes é sempre um fardo para o outro e para ele mesmo. Porque viver sempre em meio à tristeza é muito ruim, né? Ou em meio à maldade, ou em meio à angústia, é muito ruim. Então nós temos que lembrar o quê? Que nós temos que sermos equilibrados, saber salgar a vida, fazer a diferença,
na vida de alguém, né? E na nossa própria também. E aí, a gente pergunta, nós estamos sendo sal da terra? Isso que é sempre importante, né? Quando a gente vê uma mensagem aqui, uma reflexão, trazer para mim, para minha vida. Como que eu tenho agido, né? Como eu tô fazendo a diferença, eu faço o que eu tenho que fazer, eu trabalho com gosto, eu tenho otimismo, eu levanto de manhã e falo, Senhor, obrigado por mais um dia. Eu abri os olhos, eu levantei, eu me alimentei, eu saí andando para o meu trabalho. Eu tenho um trabalho, meu Deus, que coisa boa. Estamos aqui na Casa Espírita, olha quanta coisa boa. Né? Então, assim, são pequenas bênçãos que nós recebemos todos os dias, mas nós temos que ter olhos de ver, né? E aí, a gente sabe que Deus dá oportunidade a todos. Na nossa vida, como um todo, a gente sempre tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Seja dentro do nosso lar, né? Aquele tênis do filho que está imundo, em vez de você, já falei com ele 10 vezes, limpa esse tênis. Um dia, em vez de eu ir lá ver a Netflix, né? Se eu tenho um tempinho, pega o tênis e lava e deixa lá, não fala nada não. Vamos ver o que ele vai falar. Você está sendo exemplo. Olha, eu fiz para você. Então você está ensinando através do seu exemplo, da sua atitude, né? É calar a ofensa, é deixar de brigar por alguma coisa um dia, é catar uma bolsa que caiu. Às vezes a gente fica tão distraído que a gente não enxerga as oportunidades. Outro dia minha filha chegou indignada lá em casa. Ela falou assim, mãe, eu fui passar na roleta, a alça da minha mochila ficou agarrada no ferro. E tinha um senhor assentado, olhando. Aí eu fui passar aquilo, ficou agarrado, eu olhei assim, o moço estava assim, olhava para a bolsa, olhava para mim, olhava para a bolsa, olhava para mim. Ela falou assim, meu Deus, por que ele não tira? Porque para ela estava longe, mas para ele era só fazer assim, o negócio ia soltar. Diz ela que o moço olhava para ela, olhava para a bolsa, para a alça, olhava para ela. Falei, gente, eu fiquei com uma raiva dele, por que ele não tirou? Eu falei, minha filha, às vezes a pessoa está viajando. Então uma coisa boba, né? Aí ela teve que voltar a fazer assim, o moço não tirou. Então nós temos que estar atentos para sermos o sal da terra na vida de alguém, né? Para fazermos a diferença, seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, em qualquer lugar Deus nos dá a oportunidade. E aí, só para encerrar, vou contar uma história que o Rossandro que falou numa palestra dele. Ele falou que ele estava fazendo um trabalho com uma médica. E estava aquela época de zika, que as mamães grávidas estavam pegando zika e os filhos nascendo com microcefalia. E ela pesquisando e fazia exame, tirava o líquido amniótico e pesquisando, fazendo um monte de coisa. Ela falou assim, ai gente, eu precisava tanto de um cérebro desses neném para eu estudar, para a gente conseguir entender melhor, para ver se a gente consegue ajudar as pessoas de alguma forma. Eu falei, mas como que eu vou pedir isso para uma mãe que acabou de perder um filhinho? Eu não tenho coragem, é impossível eu chegar perto de uma mãe e pedir. E aí, diz ela que ela estava acompanhando uma família, uma menina de 20 e poucos anos, e avisou eles, olha, o seu neném, infelizmente, ele não vai sobreviver. Ele pode ser até que nasça, mas nas condições ele não vai sobreviver. E aí acompanhou, e no dia ela estava junto do parto e tal. E aí a moça estava lá despedindo do bebê e tal, realmente o neném já tinha desencarnado. Aí diz ela que chegou a mãe da menina, pôs a mão no ombro dela e falou assim, minha filha, fica tranquila, a gente vai cuidar de tudo. Nós vamos comprar o caixãozinho, nós vamos enterrar ele devidamente. Aí disse que ela levantou o rosto e falou assim, não mãe, eu não vou enterrar. O meu filho tem uma missão. Eu vou dar o corpinho dele para a doutora estudar. Diz a médica que levou um susto. Gente, como assim? Ela vai ter coragem, né?
E a gente que é espírita, a gente leva susto, mas a gente esquece, né? Que a espiritualidade já está toda trabalhando no que a gente está querendo, eles já estão sabendo lá na frente. E aí, diz ela que depois de uns 3 meses, essa menina ligou para ela. Falou assim: doutora, o meu marido teve um sonho que eu preciso te contar. O meu marido sonhou que ele estava num tribunal e muito cheio de gente, estava tendo um julgamento e tinha um homem assentado lá na frente e ele sentia que era o nosso filho. E ele não entendendo nada. Como assim pode ser meu filho? Mas aquele homem grande é um adulto, como é que ele pode ser meu filho? Mas ele sentia que era o filho dele. E aí as pessoas falando, e um falava, e outro falava, e ele falou que aquilo estava demorando, e ele sem entender, e ele naquela angústia, ele sentia dó daquele moço, mas é meu filho, mas não, ele merecia, e aquela coisa toda. Aí diz que veio uma pessoa lá na frente e começou a falar umas coisas e tudo, e aquilo foi tipo que serenando a situação. E o moço pegou assim, como se fosse o processo dele e pôs assim em cima da mesa e tudo ficou tranquilo. Aí diz ele que o rapaz que era o réu, né, o filho dele, levantou, pegou aquele processo e veio andando na direção dele. Diz que ele ficou parado olhando e que na hora que ele chegou tinha um buquê de flores em cima do processo. Falou assim: pai, entrega para a mãe porque ela me salvou. Então, essa era a oportunidade que ele recebeu. Porque pelo corpinho dele que foi doado, né, por intercessão do amor da mãe, ele fez a diferença na vida de muitas crianças, né? Emociona. E Deus nos dá muitas oportunidades. Não precisa ser uma oportunidade dessa, né? Que com certeza foi grandiosa para ele. Mas que nós saibamos aproveitar as oportunidades pequenininhas que nós temos no dia a dia, para que nós sejamos realmente o que Jesus espera de nós e já nos afirmou, que nós somos o sal da terra. Obrigada por me ouvirem.